gente vai ter. E vai ter momentos que vamos estar sozinhos, sim. Vamos estar sozinhos, humanamente falando, mas sempre o Senhor ao nosso lado. Isso é o que nos conforta. E esse também é o preço, né, das atitudes que a gente toma na vida, de, assim, de arriscar, né? De fazer coisas arriscadas, de nem sempre tomar uma atitude popular, né? Porque nem sempre o que a gente faz é popular. E é interessante, Tiago, porque quando você coordena um certo grupo de pessoas, ou quando você... As pessoas, tipo, suas atitudes afetam muitas pessoas, né? É verdade. Tudo que você faz... Aí eu lembrei agora de um acontecimento que as meninas ficaram constrangidas, mas foi bem engraçado depois. Teve um momento que a gente estava num concurso em São Gonçalo do Amarante e eu levei o grupo musical para disputar lá e a gente não tinha calçado, sabe? Então a gente compramos aquela bota 7 léguas, apelidada dessa forma, bota de campo, que os trabalhadores usam, e a gente estilizou elas. E a tinta que a gente usou foi uma tinta errada. Aí, pra gente ter acesso ao ginásio, né, para entrar no ginásio, o ginásio tinha areia e a areia grudou nas botas. Aí as meninas principalmente ficaram assim, as outras bandas riam da gente, elas disseram, ele trouxe aqui pra gente passar vergonha, não sei o que. Aí, isso depois que elas tocaram, né? Aí eu ia passando na hora e escutei, elas ficaram constrangidas, né? De estar comentando isso em voz alta e eu ouvi. Ele trouxe aqui pra gente passar vergonha e tal. Só que o resultado final foi o primeiro lugar. Aí depois aquela alegria, aquela euforia todinha, né? Aí vem a compreensão depois. A intenção era que a gente tivesse lá, né? tivesse lá e que não interessava se a bota tivesse com areia ou não. Não, O interessante é que no edital todos teriam que estar igual. Então, como todo mundo passou na areia e a areia grudou, tava todo mundo tava com todo areia. mundo com areia. Entendeu? Então, às vezes, nem sempre você vai ser compreendido, o resultado poderia ter sido outro, mas são coisas assim que acontecem no dia a dia e que são decisões tomadas que lá na frente a maioria vai compreender, entendeu? Então, um líder ele tem que saber de que às vezes vai tentar tomar a melhor decisão aos seus olhos. Às vezes também o líder erra, como já foi falado anteriormente, ele tem que reconhecer que errou e diante do grupo, né, se retratar muitas das vezes que errou e seguir em frente, né? Aí o grupo, quando ele também vê essa humildade em relação a assumir erro, isso também gera respeito, né? Porque somos seres humanos e de vez em quando acontece de líder errar. Agora, há diferença entre aquele que reconhece e tenta melhorar do que aquele que, não, eu decidi isso e acabou. Entendeu? Aí isso vai afastando ou minando mais ainda qualquer grupo que você criar, no setor de trabalho, que você tiver numa empresa, isso aí mina e o ambiente fica pesado. Exatamente. E uma das coisas, sabe, Tiago, que assim, a minha vida adulta vem me ensinando é que o segredo para o sucesso não é tomar as melhores decisões, porque não existe melhor decisão. O segredo para o sucesso é tomar as decisões corretas, porque quem vai justificar a gente é Deus. E nós que somos cristãos acreditamos nisso, né? Acredita que existe o Deus da justiça lá em cima, olhando para aquilo que a gente realmente guarda no nosso coração, né? Na verdade, às vezes, as melhores decisões o caminho a traçar, às vezes não está nem ao nosso alcance. É verdade. Às vezes a gente tem que procurar ali um meio termo, às vezes, né? Procurar um meio termo, porque é o seguinte, cada líder tem um propósito, tem um sonho, e o interessante é você saber que está no caminho, né, para alcançar aquele propósito. Uma empresa ela busca o quê? Lucro, né? Então, se ela teve um lucro
X nesse ano, o ano que vem ela vai querer 2x. Então tem um propósito aí. Então como é que eu vou fazer para alcançar? Nós que somos cristãos, o nosso propósito é chegar ao céu. Exatamente. Mas sabemos que isso não vem das obras, é o Senhor que. Então, o que é que a gente está ao nosso alcance, as nossas atitudes, nossas ações diante da sociedade? E às vezes, decisões que vamos tomar, a própria sociedade ela vai nos colocar num lugar que elas pensam sobre a gente, né? Nos enquadram, né? Não vão às vezes entender, né? Certa vez tinha uma jovem que fez uma pergunta a mim diretamente. A gente também no grupo musical, ela perguntou: como é que vocês são felizes? Porque a gente não vê vocês indo para uma balada, a gente não vê você curtindo a vida, né? Falou nesses termos. E a felicidade, aí eu fui explicar para ela, né? Olha, nós não vamos porque exatamente somos tão felizes que não precisamos de balada, não precisamos de fazer qualquer outra coisa para ser feliz. E aí fui pregando para ela nesse sentido. Então, o mundo ele não vai entender o cristão nesse sentido aí, né? Ele só vai compreender no dia que ele aceitar Jesus e sentir essa alegria que nos faz permanecer firme, né? Então, cada ser humano, cada um cristão, ele pode tomar uma posição de líder diante da sociedade, porque nossa vida é uma pregação. Então, se a gente fala algo aqui, como o Tiago também diz, aquilo que falais, se falais, você tem que cumprir aquilo que você fala. Então, se eu prego A, eu não posso viver B. Exatamente. Então, isso também, para a sociedade, cada um de nós que estamos aqui, devemos ter esse olhar para nós mesmos, dizer o que é que eu estou fazendo aqui para que as pessoas vejam Cristo em mim, né? Então, cada um de nós também temos que ter esse sentido, porque a nossa vida, sem dar uma palavra, já é uma pregação. Ela pode ser uma pregação falsa ou uma pregação verdadeira diante da sociedade que ela está nos olhando, nos avaliando. E nós fomos chamados para isso, né? Sermos embaixadores, né? Em Cristo. E que é uma liderança. É uma liderança. Cada cristão tem que carregar esse peso de ser sal. E a Bíblia fala, né? Para ser sal e ser luz, né? Isso. Porque o sal, ele torna as coisas insípidas, mas dá sede. À medida que você toma conhecimento e se bate e se conecta com o cristianismo, você sente sede, né? E a luz, aonde chega, ela mostra o que está escuro, né? A gente fala de liderança aí, cada pai, por exemplo, cada mãe é uma liderança, né? Exatamente. Você está no seu lar, então quando a gente vai ensinar o filho, né, o que é certo, o que é errado, como é que eu vou ensinar meu filho o que é certo fazendo o errado? O melhor líder, assim, o que tem mais condição de ter sucesso na criação dos filhos, é aquele que ensina ao filho e pratica aquilo que ele está ensinando ao filho. Quando eu quero ensinar algo à minha filha e faço o contrário, ela vai assimilar aquilo como falso, como não tem credibilidade. E ainda vai tirar uma conclusão sobre você que não é boa, né? E na verdade não firma os laços, né? E é sobre isso também, sobre quando a Bíblia fala, assim, quando nós falamos sobre valores, assim, e fazendo esse link, o que vale mais para você, não é? Tá certo em alguns momentos, ter vantagem em alguns momentos, ou realmente conquistar aquilo que o dinheiro e que a vantagem não pode comprar, né? Que é a admiração de pessoas
vendo você invadir um arraial de filisteus só para trazer água, porque esse é o seu propósito, né? Assim, há muitas coisas, eu digo, que o dinheiro não compra, né? O dinheiro é bom. Tem muita gente que condena a questão de você ter uma condição financeira melhor, mas não devemos esquecer que nós estamos ainda na terra. Exatamente. O lado cristão é os céus, mas a gente está vivendo na terra. E para viver na terra é necessário, sim, o recurso financeiro é necessário, mas há coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Há coisas que o dinheiro não pode comprar. A paz, né, de você saber que está fazendo aquilo que o Senhor, que agrada aos olhos do Senhor. Isso aí tem dia que... A admiração dos seus. Né? E quando, partindo para a questão de se o seu manual é a Bíblia, e você faz com o propósito de agradar ao Senhor, com certeza você vai ser admirado. Vamos dizer assim, não de todos. Você vai ser visto, né? Você vai ser respeitado, por quê? Porque você está cumprindo aquilo ali, certo? O manual do ser humano é a Bíblia. Então ali a Bíblia tem tudo que a gente precisa saber. Então se você tem o propósito de agradar primeiro ao Senhor, dificilmente quem é cristão, quem tem princípios, quem tem educação, vai ficar contra você. Porque isso seria um choque, né? Agora, quando o eu impera, eu quero isso do meu jeito, eu quero isso porque eu, entendeu? As coisas tendem a dar errado. E aí você perde o respeito na sua comunidade, você perde o respeito no seu trabalho, porque é isso que acontece. Então, às vezes a gente tem que pensar. Tem muita gente que se perdeu por ir atrás dessas vantagens, né? De vantagens próprias, às vezes, muitas das vezes ilícitas, e escondendo, né? E às vezes é onde mais cedo ou mais tarde a casa cai. Então, quando você pensa, o princípio é esse, eu penso assim, quando você decide em lutar para agradar a Deus em primeiro lugar, as coisas vão dar certo, entendeu? Exatamente. O próprio Davi passou por isso, né? Ele se abdicou do reinado dele e fugiu do próprio filho porque o filho queria tirar ele do trono e se tornar rei, né? Davi, ele não lutou, ele apenas seguiu o caminho dele, mas como ele tinha muitos homens que faziam por ele, Joabe foi lá e resolveu o problema, né? Sempre, às vezes você vai ficar parado, mas vai ter quem haja, né, verdade. por você. No caso de Davi, até contra a sua própria vontade, né, que ele não queria que aquele fim fosse daquela forma, mas os soldados, os guerreiros eram os que eram fiéis tão a ele, fiéis, né? Que era aquilo que tinha que acontecer que eles fizeram. Né? É verdade. Sem ordem de ninguém. Isso, mas sempre um líder, quando ele assume um papel de defender seu povo, sempre vai ter alguém que o defenda. Deus levanta, né, pessoas que lutem por você, né? Lutem pela pessoa que sempre se dedicou, que sempre você viu ali a intenção real da pessoa. Então sempre vai haver isso aí, que Deus, ele levanta Deus cuida pessoas dos seus, que né? cuidam. E como é que Deus cuida do seu? Muitas vezes não vai ser um anjo que vai vir, como foi para Elias, foi dar comida lá, né? Nem sempre. Na maioria das vezes, quando você vai ler a Bíblia, são seres humanos, usados por Deus. Então, Deus, ele sempre dá um escape, ele sempre vai ter alguém ali para ajudar os filhos. E, assim, a
a maior ferramenta de um líder é essa, né? Confiar que existe um Deus nos céus, que